Sim, já está. Pronto, se for repetir, eu trabalhei 2 anos na ENSE, precisamente entre 2019 e 2021, portanto estive lá durante a famosa crise energética também, e é uma honra estar aqui a moderar este painel com tão ilustres convidados. Penso que as notas biográficas vão aparecendo, portanto escuso de os apresentar, e começava aqui com uma pergunta, em geral para todos, que era, em primeiro lugar, se podiam falar um bocadinho sobre a missão das vossas organizações, não é? De cada respectiva organização, e explicar como a colaboração com a ENSE tem contribuído para melhorar a prevenção e a fiscalização no setor energético e que sinergias consideram essenciais para reforçar este trabalho conjunto. Começava aqui. Okay. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou da Autoridade Tributária Aduaneira. Sou de uma unidade operacional pertencente à Direção de Serviços Antifraude Aduaneira, onde lidamos com ações inspectivas nos impostos especiais de consumo e direitos aduaneiros e também fazemos investigação criminal. A Autoridade Tributária Aduaneira é subejamente conhecida de todos, né? Todos nós a temos ao lado a toda a hora e, portanto, faz muito mais do que isto. Atua no âmbito da liquidação e cobrança de todos os impostos, quer sobre o património, o rendimento ou o consumo, não só os impostos especiais de consumo, mas também os gerais, e ainda procede à cobrança dos direitos aduaneiros, ao controle da fronteira externa, para efeitos de proteção e segurança, e ao controle dos fluxos de mercadorias que entram e saem do país, provenientes de países terceiros ou com destino a países terceiros. A nossa atividade ali naquela unidade é, como já disse, fazer controles a posteriori de atividades que tenham a ver com impostos especiais sobre o consumo, portanto, ISP, imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas e imposto sobre o tabaco, e também as atividades de importação e exportação. No desenvolvimento dessas ações, muitas vezes contactamos com realidades a que nem nós próprios percebemos muito bem. A primeira aproximação que temos é sempre perceber como é que funciona o negócio e entender em que momento é que acontecem 2 fatores muito importantes na atividade tributária, que é o fator gerador e a exigibilidade. E aí, nem sempre a nossa perspectiva da abordagem dos operadores do setor energético coincide com a abordagem de outras entidades, designadamente a ENSE. No que trata da eletricidade ou do gás natural, o fator gerador e a exigibilidade acontece no momento do fornecimento ao consumidor final e, portanto, tudo o que acontece para trás ou o que é preciso existir para trás, à autoridade tributária não interessa, a não ser que tenha reflexos no imposto sobre o rendimento ou no imposto sobre o valor acrescentado. Já no que toca aos combustíveis, o momento é no início da cadeia de comercialização à saída dos entrepostos fiscais. E, portanto, também tudo o que acontece depois, no que toca ao controle dos impostos fiscais sobre o consumo, não interessa à Autoridade Tributária Aduaneira, a não ser também em termos de controle do IVA ou de controle do imposto sobre o rendimento. E penso que resume um bocado o que é a minha organização. Como é que, a segunda parte da questão, e como é que acha que esta colaboração com a ENSE pode melhorar na prevenção e na fiscalização do setor energético? Nesta colaboração com a ENSE, tanto quanto a informação que consegui reunir dentro da organização, da Autoridade Tributária, ela acontece mais com a Unidade Orgânica Normativa, Técnico-Normativa, que é a Direção de Serviços de Impostos Especiais sobre o Consumo. Aí eu sei que existe alguma troca de informação, mais no campo da prevenção. Nós, no campo da inspeção, não temos tido, digamos que a necessidade de pedir dados à ENSE, lá está, porque os momentos em que as coisas acontecem e a própria forma de funcionamento dos entrepostos fiscais tem mecanismos de controlo, que é aí que nós incidimos a nossa atividade, e tudo o que é economia paralela, claro que não é inspecionável, por natureza. A ENSE poderá, eventualmente, ter elementos que possam ajudar nessa parte de detectar a atividade da economia paralela. Mas essa, por natureza, não é inspecionável, porque quem se dedica à economia paralela não está no sistema. Portanto, nós, na atividade inspectiva, vamos aos operadores que estão no sistema. Essa outra informação poderá ser útil para a instauração de procedimentos criminais, que aí sim
já vamos à procura daqueles operadores que estão fora do sistema. Mas aí já num âmbito muito diferente, sob a supervisão do Ministério Público, e não tem já uma parte tributária propriamente dita, tem de uma forma indireta. Mas o que procuramos aí é descobrir atos que preenchem tipos de crime tributários e aduaneiros. No que toca à fabricação do biocombustível, muitas vezes poderá aí ter interesse alguma troca de informação com a ENSE. Tem a ver com o facto de as matérias-primas para a fabricação de biocombustível podem ser ou ligeiramente usados ou virgens e tem uma consequência na atribuição de TDVs. Para nós é um bocadinho indiferente se o óleo alimentar que é utilizado para produzir biocombustível é usado ou não é usado, porque a sua produtividade, a sua rentabilidade é igual. E, portanto, interessa-nos saber qual é a quantidade em geral de óleo alimentar usado que é introduzido no entreposto fiscal de produção, qual é a taxa de rendimento e, a partir daí, determinar o biocombustível que foi produzido. Podemos sempre confrontar esses dados com os dados que o operador deu à ENSE para obter TDVs, porque há aqui um duplo interesse que pode ser antagónico e o operador pode não ter presente esse antagonismo. Interessa-lhe declarar o menos possível de biocombustível produzido e interessa-lhe, para efeitos de tributação, e interessa-lhe declarar o máximo de biocombustível produzido para a obtenção de TDVs. E aí pode haver este antagonismo, pode detectar situações de fabrico de biocombustível que não está declarado, o que poderá começar desde logo pela não declaração ou não registro da matéria-prima, uma vez que não há uma obrigatoriedade de declaração, mas há uma obrigatoriedade de registro dessa quantidade de matéria-prima. E penso que será o que poderá aqui ser aproveitado na troca de informação entre as duas entidades. Passava aqui a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado em nome da E-Redes pelo convite. É para nós uma honra estar aqui. Talvez, para quem não conhece a E-Redes era a antiga EDP Distribuição, agora com o nome E-Redes, e somos responsáveis pela operação da rede de distribuição de energia em Portugal praticamente todo, com 6,5 milhões de clientes e cerca de 46 terawatt-hora de energia distribuída anualmente. E eu diria que a nossa grande missão é viabilizar a transição energética. Eu acho que essa talvez seja a forma mais simples de colocar aquilo que nós fazemos, porque hoje em dia a rede assume um papel central na transição energética, uma vez que consegue conectar quem produz, nós juntamente com a rede, obviamente, mas consegue conectar quem produz com quem consome, e sendo que do lado do consumo também há diferentes comportamentos de novos clientes, em particular a mobilidade elétrica, e que colocam a rede com uma capacidade, quer de operação da rede, que muda radicalmente, porque o fluxo de distribuição de energia também muda, por vezes ao longo do dia, várias vezes, mas também porque a quantidade de energia que pode circular na rede, portanto a capacidade, quer de recepção, quer de distribuição, tem que aumentar, e garantindo obviamente uma elevada qualidade de serviço num sistema elétrico que por si é mais complexo. E por isso temos estado nos últimos anos a reforçar muito o nosso plano de investimentos. Este ano devemos investir cerca de 400 milhões de euros e talvez tenhamos uma das maiores operações logísticas a ocorrer em Portugal, que se calhar passa um bocadinho despercebida, mas que deve ser concluída este ano, que é a migração de todos os contadores de energia para contadores inteligentes, evitando termos a leitura, ou seja, fazendo a leitura de forma remota, bem como algumas operações comerciais que o podemos fazer de forma remota, e acho que tendo aqui um salto de qualidade e de eficiência muito grande. Relativamente ao trabalho juntamente com a ENSE, eu acho que é um trabalho de extrema importância, porque eu acho que a ENSE faz, no nosso caso específico do setor elétrico, faz um trabalho muito forte de explicar e de dar informação a vários stakeholders sobre o setor. O setor é um setor relativamente complexo, que nem sempre é fácil que uma pessoa que esteja menos informada, ou que tenha menos conhecimento sobre a regulamentação, compreenda e perceba a razão de alguns detalhes das normativas, e portanto a ENSE aí ajuda-nos bastante, quer por resposta à informação, quer por resposta à reclamações diretamente de clientes, e que essa parceria que nós temos, esse alinhamento, nos ajuda bastante nesse trabalho, até por vezes didático, não é, de explicar como é que o setor elétrico funciona, pela sua especificidade, quer técnica, quer regulamentar, nem sempre é muito fácil de entender.
Depois, faz-nos também um trabalho e apoia-nos bastante, acho que apoia ao setor, a garantir que estamos conformes, não é, em termos de regulamentação, portanto, a aplicação dos regulamentos de qualidade de serviço, de instalação de infraestruturas, de operação dessas mesmas infraestruturas, estão todas conformes e de acordo com o que é definido nos regulamentos e, sobretudo, que estão seguras, não é? Seguras, quer do ponto de vista de qualidade de entrega do produto que nós fazemos, energia elétrica, quer seguras do ponto de vista de que tanto as pessoas que trabalham na rede quanto a população em geral não têm nenhum problema com a eletricidade. Portanto, aí também é um trabalho importante. E isso é feito também através das diversas ações de fiscalização que são realizadas e que são sempre, obviamente, oportunidades para nós de identificarmos situações em que podemos melhorar ou corrigir alguns dos nossos procedimentos, bem como, obviamente, uma segurança de que está tudo bem, e é o que acontece, felizmente, na maioria dos casos, é que estamos cumpridores dos regulamentos. E depois, por fim, talvez um trabalho muito importante, se calhar até aquele que tem uma materialidade maior, que é evitar situações irregulares do ponto de vista de fraude, por exemplo, em que, através de inspeções conjuntas, temos vários casos onde conseguimos evitar que uma fraude subsista durante algum tempo e, obviamente, com impacto direto na tarifa, uma vez que sempre que nós conseguimos reduzir aquilo que nós chamamos a perda comercial, tipicamente são fraudes, o sistema como um todo ganha, porque é um custo que deixa de existir para todo o sistema. Portanto, todos nós, enquanto clientes, beneficiamos destas ações. Portanto, eu diria que este é assim, o resumo das áreas onde nós trabalhamos conjuntamente, e eu acho que aqui uma fonte de sinergia mantemos esta proximidade, esta relação de alinhamento e de trabalho conjunto, na melhoria contínua, inclusive podemos melhorar os nossos procedimentos, as nossas formas de trabalho, porque é assim que nós podemos evoluir e garantir que continuamos a ter um setor de distribuição de eletricidade seguro e eficiente ao nível dos melhores da Europa. Muito bem, boa tarde a todos. Então, agradecer também em nome do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, General Rui Veloso, a presença aqui neste evento, igualmente também do Coronel José, Comandante da Unidade de Ação Fiscal, a qual eu pertenço, e que sou Comandante do Destacamento de Ação Fiscal do Porto e que tenho presenciado in loco o apoio que temos prestado também nas operações conjuntas que temos realizado, ainda há bem pouco tempo, e em breve irão ser realizadas outras com o apoio também dos militares da Unidade de Ação Fiscal em concreto. A Unidade de Ação Fiscal, ela é uma unidade especializada dentro da Guarda Nacional Republicana, que é uma polícia de competência genérica, tal como a PSP, mas a que acaba por ter uma série de competências que lhe estão exclusivamente distritas à unidade. A unidade em si já vem da sua gênese desde 1985, a criação da Guarda Fiscal, na altura quando havia o controle de fronteiras, quer de pessoas, quer de mercadorias. Posteriormente à abolição desse controle de fronteiras por adesão ao espaço Schengen, em 93, essa unidade, a Guarda Fiscal, migrou para aquilo que é a Brigada Fiscal. E, posteriormente, já em 2009, a Unidade de Ação Fiscal adotou esta designação por reestruturação da lei orgânica da Guarda Nacional Republicana. E, como tal, tendo em conta que esta unidade colheu o legado que veio de trás, também as suas competências ficaram distritas a esta unidade. Trata-se de uma unidade especializada, com competência para a prevenção, fiscalização e investigação de ilícitos, tanto tributários, aduaneiros e fiscais, e de um âmbito nacional. Portanto, temos competência a nível nacional para podermos estar a exercer aquilo que são as nossas competências. Em razão também dos diversos diplomas aos quais temos que responder e temos as nossas competências, gostaria também aqui de destacar aquilo que são as competências que nos advêm daquilo que é o REGIT, bem como do CIEC em concreto, e já que estamos a falar sobre o tema, também daquilo que é o controle do Imposto Especial de Consumo, em concreto do Imposto sobre o Petróleo, que também é muito daquilo que é a nossa ação no terreno e, em concreto, das nossas ações de fiscalização. Só para efeitos estatísticos, desde 2021 temos cerca de 500 autos levantados só no âmbito deste imposto, portanto estamos a falar de contornações, na sua esmagadora maioria de introduções irregulares no consumo, ou tentativas, mas o enquadramento legal é exatamente esse. E neste desígnio acaba por ser importante também toda esta proximidade que existe com eles em concreto.
Destacar o protocolo que foi celebrado em outubro de 2020, que tem, para além da formalização e do relevo destas operações conjuntas que têm surgido, também aquilo que é o acesso ao balcão energia, que nos permite ter uma panóplia de informação dos operadores que circulam em contexto rodoviário e também outros contextos que existam, que de outra forma não poderíamos ter sem ser este protocolo que foi celebrado, e parece-me a mim que foi quase que, usando aqui uma expressão futebolística, como pontapé de saída muito importante para aquilo que é o acesso à informação, que, como todos nós sabemos, o acesso à informação credível nos dias de hoje trata-se de uma ferramenta absolutamente essencial para que também nos permita fazer aquilo que já é um conceito que já existe nas forças de segurança há algum tempo, que é o Intelligence-Led Policing, que no fundo é fazer um policiamento com base nas informações. Portanto, aqui o Balcão Energia tem efetivamente um papel importante que nos permite ter acesso à dita informação. Pronto, e de uma forma resumida, no fundo, este contexto, muito com base naquele protocolo que foi celebrado recentemente. Ora, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e dar os parabéns à IANSE pela organização deste evento, extremamente interessante a avaliar, até porque já almoçámos todos e a sala continua bastante composta, por isso quer dizer que tem interesse. Relativamente à questão, a Mobie é uma empresa do setor empresarial do Estado que tem como principal missão apoiar e facilitar a transição energética, não no seu globo como em redes, somos um bocadinho mais pequenos, mas sim na mobilidade. Nesse âmbito, fomos responsáveis pela criação de uma rede piloto, com uma infraestrutura de carregamento mínima, que desse alguma confiança aos futuros utilizadores de veículos elétricos. Essa rede foi concretizada durante o período de 2010 a 2022, houve ali um interregno no tempo da Troika, que depois foi recuperado, e em 2022 atingimos mais do que era o projeto inicial, sim, a garantir que havia um ponto de carregamento em cada um dos 308 municípios do país, incluindo regiões autónomas. Depois, durante essa missão que tivemos, fizemos um pouco de tudo e criámos as bases para a existência de um mercado de mobilidade elétrica, com a concessão de toda a rede piloto em julho de 2020. Para terem uma ideia, na altura haviam cerca de 850 postos de carregamento em todo o país. Hoje em dia, o número de postos de carregamento são 5.300 ou mais, eram 5.300 há pouco, estão sempre a acrescentar, portanto são mais de 5.300. Portanto, a rede tem vindo a crescer fortemente, e desde que há a criação do mercado da mobilidade elétrica, esse crescimento tem sido feito sobretudo à conta de investimento privado. Com o mercado a crescer, o desenvolvimento a acontecer, Portugal definiu um modelo estruturado em 2010, apesar destas vicissitudes todas, de troicas, covids e tudo mais, manteve-se fiel ao conceito inicial, e que assenta em duas grandes premissas, que é a universalidade do uso, ou seja, que cada pessoa possa facilmente utilizar a rede. Nós costumamos dizer que somos uma espécie de CIBS para a mobilidade elétrica, tal como todos vocês conhecem o sistema multibanco, que é gerido pela CIBS, em que com um cartão de qualquer banco nós podemos usar as caixas de multibanco disponíveis em qualquer ponto do país. A mesma coisa se acontece em Portugal com a rede de mobilidade elétrica. Outra componente muito importante tem a ver o livre acesso aos dados, e com este livre acesso aos dados
em Portugal, parece que isto é normal, mas não, somos a exceção ao nível mundial de termos num smartphone, numa aplicação, a informação em tempo real da disponibilidade de cada um dos pontos da rede. E os pontos são diferentes de postos, cada posto tem vários pontos, são mais de 9.300 espalhados por esse país fora, e nós damos essa informação, e a Mobié é responsável por fornecer essa informação, e se vocês entrarem em qualquer aplicação, em qualquer site, essa informação garantidamente foi proveniente da Mobié. Isto são duas coisas que parecem simples para nós portugueses, tão simples até para que é que existe a Mobié, não faz sentido nenhum, porque isto é óbvio. O ano passado, em setembro, saiu um regulamento europeu para as infraestruturas de carregamento alternativo, em que as duas premissas bases que vinham era a universalidade de uso e o livre acesso a dados. Ou seja, não há noutro país ainda a possibilidade de, com um único sistema, podermos circular por todas as redes de carregamento. A solução que a União Europeia criou foi um pouco diferente da nossa, e compreende-se porquê, porque neste momento o comboio já está a andar. Foi sobretudo à conta da instalação de terminais de pagamento automático junto aos postos, ou seja, com pagamentos com cartão bancário, mas vai obrigar que haja um sistema centralizado em cada país que permita reunir toda a informação em tempo real dos postos de carregamento, coisa que os outros países andam à procura e que têm vindo a procurar bastante a Mobié para perceber como é que nós estamos a fazer, porque vão ter que o fazer já muito proximamente. Com tudo isto, o que é que nós conseguimos? Dar confiança aos agentes de mercado, dar confiança aos utilizadores, e por isso é que Portugal tem vindo a ter um grande sucesso comparativo na transição energética da mobilidade. Posso-vos dizer, eu estive a semana passada em Espanha, num congresso de empresas espanholas, mostraram dados, o grau de penetração, e vamos falar, e já estamos a falar nisto, de carros 100% elétricos, ainda é reduzido no panorama global, não é? Mas em Portugal, atualmente, ronda 1,8%. São exatamente o mesmo grau de penetração de carros em França, o mesmo grau de penetração de carros em Inglaterra. Ficamos um bocadinho abaixo da Alemanha, países que produzem veículos elétricos e por isso têm uma outra capacidade. Comparativamente com Espanha, Espanha está a 0,5% ainda só. Portanto, é esta a diferença que nós temos. E esta confiança no mercado, obviamente, e agora passando à segunda parte da questão, só se faz também havendo uma boa fiscalização e que os consumidores e os agentes de mercado tenham também, acreditem no sistema e que hajam entidades que permitam gerar essa confiança, porque é isso também que se trata muito, a fiscalização serve muitas vezes para isso. No caso da mobilidade elétrica, obviamente a Mobié, ao ter toda a informação da rede, eu penso que todos os órgãos de fiscalização gostam de ter toda a informação, quanto menos dispersa tiver, mais fácil é confirma? Pronto. Aqui na mobilidade elétrica existe, e por isso nós temos um acordo de partilha de dados com a ENSE, que a ENSE tem acesso em tempo real a toda a informação que vai passando na rede, e com ela pode estudar e avaliar o que é que como deve intervir, quais são as ações que deve programar ou como deve atuar com total liberdade. Sempre que necessita de mais alguma informação específica, a colaboração entre as duas entidades faz normalmente é corriqueira. Agora, daí depois haver concretização
das ações de fiscalização é outra coisa que nos levaria a outro evento, não é? O Nuno Matias, como já devem ter reparado, portanto, é da IENSE, é o chefe da unidade de reservas, portanto não lhe vou perguntar a mesma questão, mas gostava de saber agora, na perspectiva da IENSE, qual é a importância que tem esta cooperação com estas entidades e com outras na prevenção e fiscalização. Bom, muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial aos meus colegas de painel e na pessoa da nossa moderadora, da Helena Sanches. É com uma grande amizade que a vejo regressar a casa. O princípio da IENSE, como se tem estado a ver desde o início da manhã, é exatamente estas portas abertas que nós temos sempre a todas as entidades para criar parceria, para criar uma ligação e para criar uma comunicação permanente que reforce o conceito da prevenção e da fiscalização, que não é mais do que promover o conceito da segurança energética. E quando estamos a falar de segurança energética para o país, estamos a falar em tentar encontrar mecanismos que na prática permitam garantir que há respostas, não só operacionais do dia-a-dia, naquele funcionamento normal, e podemos ir buscar uma semana atrás em que todos nós estivemos envolvidos na IENSE em tentar perceber qual era o efeito dos incêndios no normal funcionamento do setor energético, e usámos imediatamente o balcão único e a colaboração com todas as entidades, desde a EPCOL, aos operadores, à ADGEG, a todas as entidades, para tentar perceber se havia algum sinal de alguma disrupção que exigisse alguma resposta da nossa parte. E, portanto, para nós, a ENSE, é fundamental esta colaboração que existe em diferentes vertentes. Eu agora falo mais da minha área, que é a parte das reservas petrolíferas, mas eu sei que é transversal em todas as matérias. Ainda há pouco tínhamos aqui o testemunho de 2019, e este é o espírito que acho que nos diferencia e que nos acrescenta, que é estarmos disponíveis para encontrar novos parceiros para acrescentar este conceito de segurança energética, que reforce junto dos consumidores, dos operadores, da economia real e dos parceiros institucionais tudo aquilo que são respostas objetivas. Quando a unidade de reservas, em conjunto com a unidade de controle e prevenção, fiscaliza os operadores no âmbito das reservas, não é porque nós estejamos desejosos de encontrar uma desconformidade para aplicar um auto. Aliás, já se aqui falou na questão pedagógica, porque queremos ter uma visão pedagógica e positiva, porque o nosso objetivo não é passar uma multa. O nosso objetivo é, num cenário de disrupção, ter uma resposta. E então aquilo que nós fizemos ao longo dos anos foi encontrar respostas em que o nosso trabalho de equipa interno acrescente também uma relação positiva externa e institucional, e temos aqui colegas e amigos da DGEG, da ERSE, do LNEG, mas também temos as parcerias institucionais, como aqui já foram retratadas na questão da AT, e nós validamos a questão do acesso ao gasóleo profissional, do reembolso, através do Balcão Único da Energia, como também com a Brigada Fiscal, que é um instrumento fundamental para nós também fiscalizarmos e tentarmos prevenir distorções de concorrência. E então, aquilo que eu destacaria naquilo que tem sido o nosso esforço ao longo dos anos, são as tais ferramentas que ajudam a criar esta ligação e esta cooperação. Quando criámos, na altura ainda a NMC, o Balcão Único da Energia, em 2016, não é que nós quiséssemos um balcão único para nós. É para termos uma ferramenta que seja partilhada por todos. Aliás, hoje em dia entendemos que ele não é da ENSE, está ao serviço do setor da energia, está ao serviço de todos os parceiros institucionais para tentarmos centralizar a informação que seja útil a todos e para otimizar e criar eficiências para os operadores, em primeiro lugar, mas para reforçar a segurança de informação e de resposta. E em simultâneo, logo a seguir, construímos, e eu e o Fernando Pinto, agora nosso administrador, quando fomos responsáveis pela criação do plano de emergência, em 2018-19, que depois teve logo aplicação prática, mal sabíamos nós, o objetivo era claramente termos respostas, e naquele momento não era porque precisávamos de utilizar reservas, era porque precisávamos ter cenários de resposta operacionais. Porque aquilo que era vital, e na altura tivemos várias reuniões com o Governo e a Proteção Civil, era encontrar uma resposta que pudéssemos evitar, como se evitou, que o país parasse. E, portanto, tínhamos um plano que identificava cenários e identificava cenários de resposta. E a seguir,
termos também o tal plano de fiscalização, que o meu colega Fernando Martins e bem também já aqui apresentou exaustivamente, e o conjunto alargado de inspectores que temos no terreno, que nos permite acrescentar esta segurança, que é conhecermos o país, conhecermos os operadores, conhecermos as instalações e percebermos qual é a sua realidade e a sua capacidade de resposta. Porque lá está, no dia em que houver uma emergência, nós temos que saber como agir e qual é a resposta. Não podemos estar ainda a perguntar ou a tentar ponderar como é que nos vamos organizar. Isso não faz sentido. E na ENSE isso não é de todo uma opção. E por isso, ainda há poucos meses, tivemos um exercício de simulação de emergência com a Agência Internacional de Energia, em conjunto com a JEG, onde necessariamente pudemos treinar e agilizar os mecanismos de identificação de respostas, em que nós temos a célula de gestão de crise energética, pudemos identificar imediatamente, à luz das necessidades que nos estavam a ser identificadas, onde é que tínhamos as reservas, e pudemos explotar em conjunto com os parceiros que fazem parte dessa célula, em conjunto, por exemplo, a EPCOL, a refinadora, no caso a Petrogal, e identificámos imediatamente a resposta. Ou seja, esta parceria, esta cooperação e esta permanente ligação é fundamental, e por isso é que nós também com este evento, que aproveito para saudar os organizadores na pessoa do Fernando Martins, e do nosso Conselho de Administração, que necessariamente patrocinou, um alto patrocínio, diga-se, necessariamente é com este objetivo, é ter a porta aberta para que esta cooperação seja cada vez maior, para que a nossa resposta seja cada vez mais diferenciada e mais eficaz. Referiste e bem que o balcão único não é da ENSE, e é suposto todas estas entidades partilharem o mais possível. Importa, eu começava aqui outra vez pela ponta, pelo Carlos Ferreira. A parte da inspeção não tem acesso ao balcão único. Não, a parte da inspeção Então, não tem acesso ao balcão então, único. e de que forma é que acha ou considera que esta partilha desta informação digital entre a autoridade tributária e a ENSE poderia agilizar melhor na monitorização deste setor dos combustíveis, especialmente no que respeita às introduções ao consumo? Bom, primeiro era preciso saber que informação é que está no balcão único e a partir daí determinar que utilidade é que ela poderia ter para a Autoridade Tributária Aduaneira no âmbito da tributação dos impostos especiais sobre o consumo, designadamente do ISP. Essa era, digamos, a primeira questão a abordar. Porque, como já há bocado referi, há momentos específicos onde o imposto acontece e é sobre esses momentos que nós centralizamos o nosso esforço de auditoria. Portanto, atividades que aconteçam a jusante desse momento ou a montante, sob o ponto de vista tributário do ISP, não é relevante. E, portanto, a resposta a essa pergunta é essa. Primeiro é preciso saber o que lá está que nos poderá ser útil. Depois, a troca, e quando se fala em troca, tem sempre dois sentidos, penso eu. No que toca à informação que a AT pode deter, e a AT tem hoje as bases de dados se calhar, mais completas do país relativamente a toda a gente, quer singulares, quer coletivos, como sabemos, essa informação tem que ser muito bem compartilhada, porque nem dentro da própria AT é possível cruzar dados porque nós achamos que os devemos cruzar. Existe o regime da proteção de dados que impede que isso aconteça. Está envolvido o sigilo fiscal. Nós, quando vamos às empresas, temos acesso a tudo aquilo que as empresas são, a forma como funcionam, a forma como geram o seu rendimento, os segredos que têm, muitos deles, como é que obtêm as matérias-primas e depois as transformam em produto acabado, e, portanto, esses dados têm que ser preservados, têm que morrer connosco, não é? E, portanto, a partilha desses dados, desde logo, pode contender com o sigilo fiscal e os sigilos profissionais, e é preciso analisar muito bem o que é que se pode partilhar e o que não se pode partilhar. Há bocado falou também em introdução ao consumo, e eu não sei exatamente o que é que se está a referir. Isto porquê? Porque existe um conceito que é a introdução no consumo, que está perfeitamente limitado no Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, e não sei se é a mesma coisa que estamos a falar. Bom, eu não sei se é a mesma coisa, pode ser, mas só queria precisar se era, se não era, porque eu já havia dois termos muito parecidos, designadamente num protocolo que está em preparação ainda entre a AT
e a ENSE, que ainda não está aprovado, e lá estão previstos alguns mecanismos de partilha, onde se começa logo por fazer uma distinção entre a introdução no consumo e a introdução ao consumo. E para que nos entendamos, importa definir esses dois conceitos. Do que eu percebi daquilo que li lá, é que a introdução ao consumo é quando o produto é disponibilizado ao consumidor final, nos postos de abastecimento, etc. E a introdução no consumo não é isso. Sob o ponto de vista dos impostos especiais sobre o consumo, não é isso. É quando o produto sai do entreposto fiscal, é nesse momento que se dá a introdução no consumo, é nesse momento que o imposto é exigível. Ele já existe, já foi gerado no momento anterior, e enquanto o produto permanecer dentro do entreposto fiscal onde está, quer seja de armazenamento, ou de armazenagem, ou de produção, o imposto não é exigível. Só é exigível quando sai desse espaço. E é nesse momento que se dá a introdução no consumo. Porque antes disso, o controle tem que exercer o seu esforço apenas sobre confirmar que lá está. E para isso fazem-se contagens. Quando se abordam esses entrepostos, a primeira coisa que se faz no primeiro dia que se lá chega para iniciar o procedimento inspectivo é fazer contagens físicas das existências que existem. E a partir de depois fazem-se todos os cálculos necessários para reconstruir as operações, daí até o início do período que está a ser inspecionado. Já depois nos postos de abastecimento, a AT, tirando de lado as questões do IVA e do imposto sobre o rendimento, que qualquer empresa é abrangida e está sujeita, é sujeito passivo desses impostos, nos postos de abastecimento, a nossa parte de controle do ISP só atua ao nível do controle do imposto do gasóleo corrido e marcado, para confirmar que realmente foi utilizado pelas entidades que estão autorizadas a consumir esse gasóleo, que tem um imposto inferior ao gasóleo rodoviário, e nós vamos exatamente confirmar se realmente o destino do gasóleo foi o que devia ter sido ou não. Para fazer esse confronto, cruzamos dados com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional, porque é essa entidade que concede os cartões eletrónicos aos consumidores do gasóleo. Portanto, dados que a ENSE possa fornecer, eu repito que não sei quais poderiam ser, porque não sei o que é que está nesse tal balcão único, ou os dados que a ENSE possui e que nos possa ajudar a alguma coisa na atividade que nós desenvolvemos. O que é certo é uma coisa, até ao momento, e eu já sou dirigente daquela unidade orgânica há 10 anos, já sou inspetor lá há muitos mais anos e nunca senti necessidade de outros elementos para além daqueles que obtemos nos operadores e que cruzamos com outros operadores que interagem com eles, e, portanto, nunca nos lembrou de ir à procura de quem é que poderá ter estes dados. O que não quer dizer que não possam ser muito importantes e relevantes. É uma questão de ver o que é que existe. Com certeza no protocolo será. No protocolo estará contemplado. Será contemplado. Exatamente. João Brito Martins, numa ação conjunta de fiscalização, a Redes e a ENSE identificaram uma cedência de energia elétrica não autorizada, evitando um prejuízo anual de cerca de 2 milhões de euros para o Sistema Elétrico Nacional. Confirma? Qual é que foi a importância desta ação em concreto e de que forma as competências de fiscalização da ENSE e a sua resposta contribuíram para que houvesse uma resolução dessa situação e o vosso papel também nesta situação? Sim, e por isso é que eu há pouco falei que era talvez o tipo de atividades que fazemos de forma conjunta que se materializa, né? Se vê claramente o valor. Neste caso era uma unidade industrial que tinha fraude, e essa fraude foi avaliada em 2 milhões de euros, portanto bastante material, que nos demorou a nós muito tempo até conseguirmos suspender o fornecimento de energia, exatamente decorrente desta fraude, porque isto depois acaba por ser prejuízo para o sistema como um todo, e portanto todos nós pagámos um bocadinho daquela fraude. Mas mesmo assim apercebemos-nos via consumo naquela região que a entidade estava, tanto suspensa de fornecimento de energia elétrica, mas o consumo continuava igual e, portanto, alguma coisa não continuava bem. Mas nós, sozinhos, não conseguimos ter acesso às instalações naquele caso daquela indústria e foi através do contacto diretamente com a ENSE que fizemos então uma ação conjunta de fiscalização, porque a ENSE tem essa prerrogativa de poder ter acesso a todas as instalações e, portanto, foi aí que, juntamente, nós, a GEG e a ENSE, conseguimos visitar a instalação do cliente e apercebemos-nos que as máquinas de
do processo de fabrico dele estavam quentes, não é? Ou seja, tinham estado a funcionar há relativamente pouco tempo, quando tal, em teoria, devia ser impossível, uma vez que tinham o fornecimento de energia suspenso. E, portanto, foi a partir daí que depois conseguimos provar que havia um fornecimento de energia de uma instalação de uma fábrica ao lado, que é proibido, porque, e já agora também por uma questão até de segurança, porque sempre que há a suspensão de fornecimento de energia a um cliente, temos que ter a garantia. Imagino que essa suspensão acontece por um incêndio, não é? E portanto eu tenho que suspender o fornecimento daquela energia para garantir a segurança dos bombeiros ou das equipas que vão combater aquele incêndio. Eu tenho que ter certeza que no local onde eu faço uma suspensão, de facto não há consumo. Portanto, eu não posso garantir que haja fornecimento de energia a partir de uma outra instalação, porque se eu fizer a suspensão, como era este caso, eu não estou a garantir que aquela instalação esteja 100% segura, uma vez que pode haver um fornecimento por outro lado. E essa é a razão porque não podemos ter uma unidade consumidora ao lado a fornecer a outra unidade consumidora. E por isso, a partir daí, conseguimos de facto fazer a suspensão desse fornecimento que vinha dessa unidade consumidora ao lado, e depois conseguimos instruir um processo para reaver, do ponto de vista judicial, o pagamento dos 2 milhões e ressarcir o sistema elétrico como um todo. Este é um caso muito material de uma fiscalização conjunta que permitiu. Mas temos mais, temos um outro caso de uma outra instituição. Neste caso era uma entidade que tinha instalado uma unidade de produção de energia, qualificou essa unidade de produção de energia como para vender essa energia ao sistema, e portanto automaticamente tem um contador que mede a produção, portanto a quantidade de energia que foi produzida, mas depois na instalação técnica fez a instalação como se fosse para autoconsumo, e portanto na prática ganhava 2 vezes. Ganhava porque no contador de produção vendia essa energia ao sistema e recebia dinheiro por isso, e simultaneamente em autoconsumo não consumia a energia que deveria ter passado no contador de consumo. E, portanto, tinha ali um benefício duplo que também, através de uma fiscalização conjunta, foi possível identificar essa irregularidade e, mais uma vez, conseguimos, neste caso, se não me engano, foi cerca de 100 mil euros, conseguimos evitar uma perda para o sistema fruto destas fiscalizações conjuntas. Portanto, acho que esta parceria, este trabalho conjunto é fundamental, e aqui eu acho que talvez seja, não é que as outras áreas em que eu referi há pouco sejam menos importantes, porque não são, mas esta é aquela onde materialmente nós vemos o impacto que tem desta ação conjunta. Todos nós, pelos vistos. E todos nós, ainda que depois, pronto, a dividir por muitos é muito marginal, mas o sistema como um todo sente, não é? Então, não é. Falou há pouco que a Guarda Nacional Republicana é uma polícia com competência genérica. Exatamente. Ou seja, podem fazer tudo. No entanto, a ENSE tem este conhecimento especializado do setor energético. Como é que avalia estas sinergias entre um órgão como uma entidade como a Guarda Nacional Republicana, com a experiência que tem na prevenção e na fiscalização, com uma entidade com um conhecimento especializado nesta área, esta sinergia, como é que avalia para o combate dos ilícitos e das irregularidades na área energética? Certo. De facto, o protocolo que foi celebrado foi uma excelente forma de começar a estreitar laços numa área que nós estamos aqui a falar num contexto nacional, mas que até a nível internacional tem algum relevo e tem alguma expressão, em razão dos diferentes fóruns que a Unidade de Ação Fiscal também vai frequentando a nível de formações no âmbito da CEPOL, da Europol. São de facto diversas vezes mencionados exemplos e casos de estudo e processos criminais que foram findos em diversos países na União Europeia, em que vem a mencionar fraudes no setor energético, vem falar da dificuldade da investigação nesse tipo de processos de crime e da associação dos reais agentes do crime e tentá-los colar àquilo que é as ações ilícitas que efetivamente foram praticadas. E nesse domínio, efetivamente, conhecimento especializado por parte da ENSE poderá revelar-se aqui uma excelente fonte de informação, um excelente conhecimento técnico, porque trata-se de uma área, como foi referido, complexa, com várias questões associadas à mesma, e neste domínio penso que poderá ser fomentado e continuado esse trabalho iniciado no âmbito do protocolo, não é? De ações de sensibilização, de formação, de partilha de conhecimento, de fenómenos que possam identificar, porque em razão das competências específicas que a nossa própria unidade tem, poder investigar um processo de crime que possa vir de um fenómeno que esteja associado a este setor também tem a sua relevância, porque
acaba por trazer também a tal justiça que ainda há pouco destacámos, e como também foi feito também noutros países, porque dessa forma também é uma forma, acaba por ser uma forma de prevenção para que aquele determinado modus operandi não seja perpetuado e não seja continuado em outros países, incluindo também no nosso, e como às vezes é tão difícil de poder fazer este tipo de investigações. E neste domínio também certamente o meu colega da AT poderá partilhar comigo, porque nem sempre é fácil fazer uma condução de uma investigação e tentar chegar aos reais, aos gerentes de facto associados a determinadas empresas, e entramos num domínio que o conhecimento especializado, como ainda há pouco estávamos a falar, acaba por ter uma peça fundamental. Portanto, na minha opinião, podemos continuar a fomentar ações de sensibilização, formação, partilha de informação, partilha de fenómenos que estejam associados, que para, no fundo todos ficaremos a beneficiar, tanto em razão das nossas competências, como em razão do vosso conhecimento. Luís Barroso falou há pouco já que a nossa rede de mobilidade elétrica está bastante avançada, mas com certeza ainda tem alguns desafios na expansão desta rede em Portugal. A fiscalização vai ajudar nesta expansão? Esta fiscalização da mobilidade elétrica? Desde que ela seja efetiva, que sim. É óbvio que sim. Os seus principais desafios aqui nesta basicamente é que as ações inspectivas depois deem origem a penalizações se tiverem que ser, ou que as coisas mudem, não é? E infelizmente o que temos notado um pouco aqui ainda no sistema de mobilidade elétrica é uma atuação, e bem, por parte da ENSE, em termos de verificar se as coisas estão a funcionar como devem dentro daquilo que é a legislação e a regulamentação nacional, mas que depois, não por culpa da ENSE, acabam por não ter concretização, o que tem gerado fenómenos de concorrência que eu considero desleal, uma vez que quando temos agentes económicos que cumprem regras que para isso têm que determinados custos, por exemplo, o nosso sistema tem o nosso mercado regulado de mobilidade elétrica tem um sistema de garantias que qualquer agente económico tem que fornecer. Portanto, isto tem custo, não é? Fornecer uma garantia acaba por ter um custo. Ora, se temos ao lado agentes a fazerem a mesma atividade sem esse custo, não é? Depois, obviamente, que podem ter ou preços mais baixos, ou lucrar mais, e, portanto, isto são fenómenos que não são positivos, digo eu, sobretudo para um mercado que está a dar os primeiros passos, de uma forma bastante dinâmica, para vocês terem uma ideia. No final do ano passado, batemos a barreira dos 300 mil carregamentos por mês. Este ano, em abril, em abril, batemos os 400 mil e em julho os 500 mil. Portanto, estão a ver o crescimento exponencial que o mercado está a ter e, portanto, torna-se muito mais apelativo e muito mais interessante também para as fraudes. E por isso é importante que a fiscalização seja efetiva. Quando deve ser efetiva, deve ser pedagógica, preventiva, mas quando não há outro remédio, punitiva. É mesmo isso. E esse é um aspecto que nos tem preocupado desde quase a origem do mercado. Mas não é só aqui que colaborações que nós temos tido com a ENSE se manifestam, temos também vindo a colaborar. Dou-vos um exemplo também muito curioso e que demonstra também a forma proativa com que nós vamos
trabalhando. No ano passado, em outubro, finais de outubro, saiu a terceira revisão da Diretiva das Energias Renováveis, em que vem prever um mecanismo para o estabelecimento de créditos de carbono para a mobilidade elétrica, em que nós, em conjunto com a ENSE, antes de ser publicado este diploma europeu, já tínhamos estudado e já tínhamos proposto ao governo de então um mecanismo que permitisse antecipar a introdução disto, porque vai ser também um fator importante de financiamento da infraestrutura de carregamento. Houve as questões políticas que todos nós conhecemos e agora estamos esperançosos que muito brevemente possa haver mais uma tipologia, que foi isso que propusemos, de TDBs. Foi isso que propusemos, aplicados à mobilidade elétrica e que com um automatismo muito forte, baseado na informação recolhida na MOBIE e na experiência de gestão destes produtos pela ENSE. Uma outra questão que vamos agora, muito brevemente, também ter que lidar com elas, que tem a ver com a infraestrutura de carregamento para veículos pesados. Aqui vamos ter instalações já com potências bem grandes, não é? Portanto, estamos a falar de coisas mínimas de 1 mega, mas poderão atingir os 4 megas. E aí, quer ao nível da segurança das instalações, encontrar localizações de competência para isto, porque a ideia da União Europeia é que se faça o transporte transnacional através de veículos pesados elétricos. Vão ser desafios e que também teremos que trabalhar em conjunto para encontrar quer as instalações funcionem em segurança e que até porque provavelmente teremos também carregamentos de veículos pesados de passageiros de longo curso, onde vamos ter que criar sistemas que as pessoas possam estar durante algum período de carregamento e, portanto, aí move outro tipo de questões de segurança, em que todos nós teremos que pensar numa nova vertente para, de facto, continuar, e é sobretudo aqui que eu vejo a questão da fiscalização, que é dar credibilidade e garantias de confiança aos consumidores. Caso contrário, acho que não vale a pena. É um grande desafio. Tem aí. Nuno, há bocado não te quis interromper, mas porque a pergunta era precisamente o que eu te ia fazer, era como é que a área das reservas petrolíferas e o Centro de Coordenação se preparariam para uma nova eventual crise energética como aquela que o ex-ministro falou há pouco. Assim, não sei se ainda que te querás dizer mais alguma coisa nessa área, se não perguntava-te quais são os principais desafios que Portugal tem na fiscalização das reservas estratégicas de petróleo e como é que a ESE tem colaborado com os seus congéneres internacionais nessa área? Sim, em relação, só recuando um bocadinho ainda à primeira questão, eu não destaquei o papel do Centro de Coordenação Operacional de Energia, que na altura foi operacionalizado e teve a primeira experiência de choque de realidade, onde houve noites mal dormidas nas instalações, com vários membros até do Governo a participarem nessas noitadas. Sobretudo, foi também uma aprendizagem, ou seja, de que forma é que nós a seguir nos prepararíamos para a próxima. E aquilo que temos feito é tentar desenvolver sempre ferramentas que permitam diagnosticar e prevenir, e aliás, ainda a semana passada, a primeira coisa que fizemos foi enviar uma comunicação para os postos de emergência para que nos identificassem se houvesse algum problema operacional, para ser identificado através da linha de apoio, do CCOE, do Balcão Único da Energia. E, portanto, temos procurado sempre fazer esta projeção de novas inovações que nos permitam melhorar a capacidade de diagnóstico e resposta. Isto entronca depois também nesta questão da cooperação internacional, porque necessariamente
Portugal tem reservas físicas em Portugal, mas também tem reservas em território estrangeiro, até porque temos algumas limitações logísticas que estão identificadas e que necessariamente nós temos que ter conhecimento e ter também algumas respostas que nos permitam cumprir as metas. E, aliás, ainda a semana passada tivemos uma reunião do Oil Coordination Group da Comissão Europeia e Portugal, neste momento, à data de setembro, tinha 95 dias na contagem, em que o nosso limiar são os 90, e, portanto, nós estamos a cumprir, mas temos que saber onde e como para, se houver um cenário de disrupção, podermos mobilizá-las. Ora, isto exige cooperação, exige, em primeiro lugar, um acordo bilateral entre os Estados-membros. Quando nós queremos constituir reservas num Estado-membro, temos que ter autorização, porque temos que identificar onde elas estão. Não podemos exigir em Portugal e depois não fazer o mesmo fora de território nacional. Portanto, nós sabemos quem tem as reservas, onde as localiza para as podermos mobilizar, e para isto existe esta tal cooperação. A ENSE tem feito esse caminho, não só mantendo este princípio de portas abertas, como fazemos a nível nacional, e aliás há bocadinho falava-se na questão da AT, em que a AT sabe a informação que nós disponibilizamos, e até, lá está, estamos a aguardar a disponibilidade da AT para assinar o tal protocolo para fazermos o cruzamento dos dados, porque às vezes, lá está, na relação bionívoca, o objetivo é que haja aqui um conhecimento que, em alguns casos, há de estar do lado da AT, seguramente mais rico do que o nosso, porque escalpeliza mais o nosso dia-a-dia do que a ENSE o faz, mas necessariamente essa troca é fundamental. E nós fazemos-lo na Comissão Europeia, como dizia, no Oil Coordination Group, onde estamos com a JEG, bem como na Agência Internacional de Energia, mas também num fórum de agências que gerem as reservas, que nós participamos, que é a ACOMS, que nos permite necessariamente reforçar a noção de quais são as oportunidades para ter mais eficiência na nossa organização e termos maior eficácia na obtenção dos resultados que desejamos, até porque, cumprimentando também o engenheiro António Comprido, como dizia da parte da manhã, necessariamente nós estamos a ser também financiados pelos operadores na constituição de reservas e também temos uma missão. Porque nós não somos uma empresa virada para o lucro, nós somos uma empresa virada para a missão pública que temos e, portanto, se pudermos poupar, não vamos gastar e temos procurado sempre, ao longo dos anos, reforçar com esta cooperação a identificação também de oportunidades internacionais para identificar oportunidades de reservas, oportunidades de melhorar as nossas práticas até comerciais e de aquisição de reservas no exterior, nomeadamente os tickets, que são direitos de opção, e com isso não onerar o sistema, porque necessariamente se pudermos não estar, porque com isto estamos a onerar também os consumidores, como há pouco também se falava. Se nós pudermos evitá-lo, é essa também a nossa missão. Ora, quando fazemos este cruzamento e esta cooperação internacional, estamos a reforçar também estes meios de comunicação e ligação que nos permitem, primeiro, identificar oportunidades, mas também identificar que estas oportunidades que nos surgem são credíveis e estão autorizadas pelas nossas congêneres e pelas autoridades dos Estados-membros da União Europeia. E tudo isto é fundamental para que este sistema funcione, porque nós estamos a dar resposta a uma diretiva comunitária que tem regras, tem um conjunto de procedimentos que nós cumprimos, e se nós tivermos o conhecimento destes conjuntos de entidades que têm também responsabilidades similares às da ENSE, nós vamos conseguir cumprir a missão de forma mais otimizada e, portanto, continuamos permanentemente também a reforçar aí alguma parceria, porque com isto estamos a reforçar as oportunidades de melhorar o nosso trabalho. Que cumprimos o prazo, o tempo, de 1 hora. A conclusão que podemos tirar deste painel é que realmente é fundamental a cooperação entre entidades e é bom ver a cooperação entre entidades públicas e privadas. É muito bom mesmo, acho que é a chave do sucesso para qualquer organização, é ter esta cooperação saudável que vimos aqui. Resta-me agradecer aos convidados e passar para um coffee break, não é?